Olá, muito bom dia. Vamos para a nossa reunião com o nosso amado Senhor Jesus. É o melhor horário do dia, o horário de paz, de tranquilidade, onde nós percebemos que o nosso fardo, que é o fardo do Senhor, é leve e suave. Com ele atravessamos todas as coisas. Com ele nós percebemos o quanto somos fracos, frágeis e mortais, mas também percebemos o quanto estamos guardados no nosso maravilhoso Senhor Jesus. Vamos orar. Peço a vocês oração pelo meu primo Wellington e também peço oração pelo Rio Grande do Sul, que está sofrendo muito nesse momento, né? E meu primo que está doente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por toda a providência, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é conosco. O Senhor está conosco todos os dias. Senhor Jesus, não importa o que aconteça, o Senhor está conosco. Senhor, queremos te pedir humildemente que o Senhor nos perdoe por nossas falhas, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor olhe pelo Rio Grande do Sul. Senhor, cesse as chuvas, Senhor. Senhor, escoe aquelas águas. Senhor, que as pessoas sejam encontradas, Senhor. Que as pessoas sejam encontradas com vida. Que as pessoas que estão ilhadas recebam comida, recebam água. Senhor, traz, Senhor Jesus, toda a provisão que vem de Ti, Senhor. Senhor, encaminha, Senhor, as ofertas, as doações. Faz com que cheguem, Senhor Jesus, aos lugares corretos. Senhor, ser com aquele povo, Senhor, com todo aquele sofrimento. Senhor, ensina o Brasil, Senhor Jesus, a ser um só diante de Ti. Um só espírito, uma só alma, um só coração. Senhor, também queremos te pedir, Senhor, pelos nossos familiares, Senhor. Meu primo Wellington, que não está bem, e todas as pessoas que estão no nosso coração, os pedidos dos irmãos que estão chegando aqui, os pedidos das pessoas que nos trazem pedidos. Senhor, também queremos te pedir, Senhor, sobre a conversão das pessoas que nós amamos. Senhor, converte essas pessoas a Ti, Senhor, que o Espírito Santo as convença logo. Senhor, também queremos estar conscientes de que a Sua volta se aproxima. O Senhor está próximo. Senhor, queremos estar alertas, né? Entender que o Senhor está nos ajudando na leitura da Bíblia, nos trazendo compreensão para quê? Para que nós entendamos que precisamos trabalhar para o Senhor, trabalhar, ser lapidado e estar pronto e apto para o reino, estar pronto para o seu chamado, o chamado para o teu exército, o chamado para lançar o dragão à terra. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, tanto, todo instante, todo momento, são tantas coisas, Senhor. Senhor, são tantas coisas para administrarmos, por isso queremos entregar para Ti as coisas e as pessoas. Entregamos para o Senhor e esperamos de Ti, Senhor, a última resposta, como o Senhor tem nos dito, que nós devemos fazer os nossos planos, devemos pensar a respeito de todas as coisas, devemos também ver as oportunidades que nos aparecem, mas ter clareza de que a última resposta vem do Senhor para todas as coisas. Obrigada, Senhor Jesus. Ser com essa leitura, Senhor, ser comigo que vou ler, ser com as amadas irmãs que vão moderar aqui essa live, ser com os nossos amados que estão conosco sempre, ser também com os amados que o Senhor vai trazer pelos corações. Senhor, oramos por todas as pessoas que passarão por aqui. Abençoa, Senhor, cada uma delas e abençoa também a nós. Amém. Bom dia, amados. Amados do Senhor Jesus. Ontem cheguei em casa umas quase 10 horas da noite. Cheguei do trabalho quase umas 10 horas da noite ontem. Vamos então para o Salmo. Está um pouco escuro aqui. Vamos para o Salmo. Bom dia, Michele. Bom dia, Zetinha, Michele, Raul. Bom dia. Olá, Fábio. Bom dia. Nós amamos pessoas bem educadas. Que bom que você chegou.
estou aqui para viver o propósito de Deus, que Jesus seja louvado. Amém. Bom dia, Eunice. Bom dia, Orenilda. Bom dia, minha gente. Deixa eu ver quem mais. Nardelzinha já tá aí. Orenilda. Bom dia, Tutimundi. Leile. Bom dia, Leile querida. Bom dia, Adriana Frazão. Quanta gente bonita. Deixa eu ver quem mais. Olha, vocês estão aí. Que bênção do Senhor Jesus. Tô voltando aqui para ver quem já me falou bom dia aqui. Maria, bom dia. Edilson Milhomem. Edilson Milhomem. Você é parente da Milhomem? Como é que é o nome dela? Vanice, né? Vanice Milhomem. Como eu gosto daquela mulher, Vanice Milhomem. Que mais? Iraci tá aí. Bom dia. Gente, vocês estão animados hoje, hein? Estão animados? Ah, Michelinha já tá compartilhando. Bênção, Michelinha. Bênção, meus amados do Senhor Jesus. Que maravilhoso. Adriana Frazão, Mato Grosso, Querência. Deus abençoe, Querência. Que bom, vocês estão animados hoje. Uhul! Bom dia, Brenda. Tudo bem? Quero pedir a todos vocês que estão aqui, todos vocês que são lordes e ladies do Senhor Jesus, que nos ajudem a receber as pessoas, as educadas, as mal educadas, as de bom caráter, as de mau caráter, não importa. Estamos aqui sem fazer parcialidade, né? Acolhendo a todos, porque a palavra do Senhor é para todos. Então ajudem a receber, tá? Quando chega uma pessoa, todos vocês digam bom dia, seja bem-vindo. Se a pessoa é mal educada, responda com educação, constranja a pessoa com o amor do Senhor, né? Mas saibam também responder conforme a necessidade, né, da pessoa. Se a pessoa está com alguma doença, né, no seu falar, então dê a cura a ela, né? Lembra que o Senhor disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, quando as pessoas vêm aqui e apresentam sintomas de doença espiritual, deles a cura, compreendem? Então hoje nós vamos para o Salmo 129. Nós já lemos ontem, né, o Salmo 129, eu é que não marquei aqui na nossa tabelinha que nós seguimos. Nós estamos, então, no Salmo 130. Na verdade, Michelinha, nós somos médicos e principalmente psiquiatras, né, do Senhor. Então, se a gente vê que está apresentando algum sintoma, assim, de alguma anomalia, nós ministramos o remédio correto, né? Não ficamos chocados com os doentes. Você já viu o doente chocar o médico? Já viu o doente chocar o médico? O médico fala assim: que doença feia! Oh, não vou conseguir atender não, chame outro. Ah, socorro, fiquei chocada com essa doença, você já viu isso? Não existe, né? Não existe. O médico é preparado para toda e qualquer doença que lhe apareça, como também toda e qualquer situação de doente, né? Então, ele simplesmente vê, escuta, se dá para escutar e administra a medicação, correto? Salmo 130, confiança no perdão do Senhor. Olá, Maria Sueli. Das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Veja de onde os peregrinos estão clamando. De onde eles estão clamando? Das profundezas. Das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Senhor, ouve a minha voz
os seus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Na verdade, se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Se o Senhor mantivesse diante dele a imagem viva de todas as nossas iniquidades, ou seja, de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, de todas as nossas feiuras, quem é que poderia se livrar da condenação eterna? Então, se ele está dizendo isso, é porque ele quer nos mostrar que a realidade é o contrário disso, né? Que não está diante do Senhor todas as nossas iniquidades. Tudo que nós confessamos ao Senhor e deixamos, o Senhor apaga. Porque o Senhor já nos justificou, somos justificados por Ele. Como nós estamos vendo lá em Atos, né? Os irmãos estão fazendo uma transição do judaísmo para o cristianismo. Então, quando há essa junção, assim como junção das águas, fica um pouco atormentado, né? As águas quando se encontram, mas logo a transição leva para a calmaria. Então, nós, já justificados pelo Senhor, estamos nessa transição, né? Então há uma turbulência das águas, vamos dizer assim, né? Mas estamos caminhando para as águas tranquilas. Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. Aguardo no Senhor e espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Isso é importante, tenho certeza quanto à sua palavra. Eu já fui justificada, o Senhor já morreu por mim, o Senhor já derramou seu sangue por mim, já pagou pelos meus pecados. Isso quer dizer que eu posso continuar pecando? Pelo contrário, isso quer dizer que eu tenho que fazer rápido essa transição, né? Essa transição, estar sempre santificando-me, separando-me para o Senhor, fazendo essa transição. E aí o Senhor está dizendo, então, confessa e deixa, confessa e deixa, confessa e deixa. E aí ele diz assim, que há certeza na sua palavra, isso que é importante para nós. Há no nosso coração certeza da palavra. A palavra é o próprio Senhor Jesus. O meu coração sabe quem é o Senhor Jesus. Eu sei de quem eu falo. Eu sei quem é que me guarda. Eu sei. Será que realmente eu sei? Se não há certeza nessa confiança, se eu não me entrego nessa confiança ao Senhor, realmente é porque eu não sei quem é o Senhor Jesus. Todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no Eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Aqui são os peregrinos, então tudo que falam os peregrinos é em relação aos inimigos, porque os peregrinos estão caminhando para Jerusalém, para cultuar o Senhor, né? Então eles falam dos perigos dessa caminhada, né? Desse chegar a Jerusalém, os montes, os inimigos que estão sempre presentes, né? Todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Como as sentinelas esperam, né? Pelo romper do dia. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor. Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Aqui diz redimirá, porque virá ainda o Messias. Mas agora já veio, agora já somos redimidos do Senhor. Perdoados foram todos os nossos pecados, né? Já morremos para os pecados. O salário do pecado é o quê? É a morte. Então, se você morrer, você pagou os seus pecados. Então, por que eu preciso do Senhor Jesus? Preciso do Senhor Jesus para que eu tenha vida eterna, vida depois da morte. Para isso. Então, o Senhor já nos pagou enquanto estamos vivos. Já somos considerados mortos para o pecado.
para o pecado, nós já morremos, ou seja, para o diabo, nós já morremos, o Senhor já pagou. É como se nós morrêssemos. Quando o Senhor morreu na cruz, é como se nós estivéssemos ali morrendo na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Nós já somos mortos. O que pode nos fazer o diabo? Nós já somos mortos. O velho homem já morreu. Agora nós somos homens e mulheres espirituais, já somos eternos, já somos imortais, estamos sendo capacitados para essa vida eterna, estamos sendo trabalhados, lavrados, edificados pelo Senhor Jesus para a vida eterna. Já somos imortais, ponha isso na sua cabeça, você já é imortal, nunca mais você deixará de existir, mesmo que você morra aqui, antes do Senhor Jesus vir e nos pegar com vida, mesmo que você morra ou eu morra, já somos imortais. Muitos não conhecerão a morte, porque o Senhor virá e os pegará vivos. Mas muitos ainda conhecerão a morte. Não tem problema, já somos imortais. Então, o que nos interessa agora é o Evangelho do Reino, que é o Evangelho que nos mostra que há a nossa parte a ser feita. Então, o Evangelho da Graça é abrir a porta. O Senhor abriu a porta, esse é o Evangelho da Graça. Aí nós entramos no Evangelho do Reino, que é o caminho estreito. Esse é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é fazer a nossa parte. Entrar pela porta da graça, nós já entramos. Agora, o caminhar no caminho estreito, que é o Evangelho do Reino, é a nossa parte segurando na mão do Senhor, né? Por isso temos que amadurecer, como diz Paulo, né? Desenvolvei agora a vossa salvação. E o Senhor também nos diz em Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora e trago comigo o galardão para dar, para presentear, para recompensar cada um segundo as suas obras. Que obras são essas? As obras dele? Claro que não. As nossas obras, né? O quanto nós amadurecemos, saímos da fase bebê, passamos para a fase de filhos maduros e dissemos, Senhor, no que eu posso ajudar, Senhor? Senhor, chama a mim para alguma coisa, Senhor. Sinto no meu coração que eu preciso ajudar, né? Então, agora nós vamos para Provérbios 17, do 1 até o 17, do 1 ao 3. Melhor é um bocado de pão seco, com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. Veja como a carne é um alimento desejado, né? Desde esse tempo aqui, ó. Quem tá falando aqui é Salomão, viu? Salomão dizendo, melhor é um bocado de pão seco, com paz e tranquilidade, do que a casa repleta de carnes e contendas. Ele conheceu muitas contendas, né? Nós estamos lendo a história de Salomão e nós vamos ver isso. Então, ele sabe aconselhar, né? O servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Como José do Egito, né? Aí King James diz assim, José do Egito e Daniel são clássicos exemplos de servos sábios em todos os sentidos. O servo prudente saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O servo prudente, essa prudência aqui, gente, essa prudência não é não ir, mas é saber por onde ir, né? Essa prudência vem da intuição, que vem do Senhor, no nosso espírito, né? O nosso espírito é feito da consciência, que é o canal por onde o Senhor fala conosco, da comunhão, que somos nós falando com Ele, e da intuição, que é o Senhor falando conosco, né? Então, essa prudência que vem da intuição. Lembra, o Senhor Jesus sempre fala assim na Bíblia, e Jesus, sabendo o que estava no coração deles, respondeu. Isso é intuição. Então, aqui diz que o servo prudente, ou seja, o servo que tem
comunhão, relacionamento íntimo com o Senhor. Saberá controlar o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Da herança dos filhos, né? Como se fosse um dos irmãos. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Aqui somos nós sendo provados no cadinho do ourives, né? O cadinho do ourives vai aumentando a temperatura, aí sobem as impurezas do ouro, sobem e são retiradas, né? O ouro e a prata são provados pelo fogo, é esse fogo do cadinho do ourives, né? Que é pela temperatura, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Então, quando a temperatura vem, o Senhor revela quem nós somos, né? Revela para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos, o Senhor já sabe como nós somos. Ele já sabe muito bem como cada um de nós é. Então, quando ele revela para nós. Tá vendo como você é? Tá vendo como precisa trabalhar mais nisso? Então, lemos Provérbios 17, do 1 até o 3. Agora, vamos lá para Salomão. Amados, fiquem nos corações, tá bom? Fiquem no trabalhinho de vocês, que é os corações. Mandem os corações para o TikTok trazer as pessoas para cá. Isso também é obra sua. Por quê? Porque você está trazendo as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Isso também é pregar o evangelho. É você não falar, mas você trazer as pessoas para ouvir. Então aqui, nesse momento, é hora de você trazer as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Como que você faz isso? Mandando os corações. Cada 1000 corações, o TikTok traz uma pessoa. E você pode mandar até 8.000 corações. Trazer 8 pessoas. Como que eu sei quantos eu já mandei? Aqui, ó, vai seguindo a contagem aqui, que tá embaixo do meu nome. Se tá em 16.000, comece a mandar. Quando chegar em 17.000, você sabe que você mandou 1.000. Então, ore. Senhor, estou trazendo pessoas, abençoa essas pessoas, Senhor. Sê com essas pessoas, Senhor. E sê comigo também, fale assim. Senhor, abençoa eles e a mim também, Senhor. Nós estamos em 1 Reis 8:52. 1 Reis 8:52. Obrigada, Orenilda, a todo mundo que está mandando os corações. 1 Reis 8:52. Então, o que está acontecendo aqui? Salomão finalmente concluiu o templo da Arca do Senhor, o templo de Yahvé. Ficou magnífico o templo de Yahvé. Então, agora ele está colocando a arca lá dentro, e os sacerdotes, na verdade, né? Os sacerdotes colocam a arca no Santíssimo Lugar, que é o Debir, e aí a nuvem enche todo o espaço. Ou seja, o Senhor chegou, o Senhor aprovou, o Senhor aceitou o presente de Salomão. Então, Salomão se ajoelha ali na frente do templo, se ajoelha diante de todo o povo, né? Mas ele, para todo o povo ver, ele se ajoelha, levanta as suas mãos e ora ao Senhor. Aí ele faz uma grande oração, fala tudo que está no seu coração ao Senhor. E agora, aqui nesse 52, ele vai concluir essa oração. Ele diz assim: que os teus olhos, Senhor, estejam abertos para contemplar a atitude quebrantada do teu servo e de teu povo, Israel, para ouvires todos os apelos que lançarem diante de ti. Veja, que os teus olhos estejam abertos para toda atitude quebrantada. Se não há quebrantamento, ainda há orgulho. Se há orgulho, o Senhor não age. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Como é que o Senhor vai agir na vida de um orgulhoso, para daí o orgulhoso dizer, na força do meu braço foi que eu fiz, não é? Por isso Salomão, já no auge da sua sabedoria, diz, né, os quebrantados de coração. É o mesmo que dizer os que reconhecem que dependem totalmente do Senhor. Muitos ainda não reconhecem, ainda têm os seus próprios recursos, né?
Então, o Senhor precisa esperar acabar os seus próprios recursos, a sua própria força do seu ego, para daí o Senhor ouvir um clamor verdadeiro e agir na vida da pessoa. Né, irmão Raul? Pois foste tu que os separaste como tua herança dentre todos os povos da terra, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando libertaste e fizeste sair do Egito os nossos antepassados, ó Senhor Yahvé. E aí Salomão encerra. Assim que Salomão acabou de dirigir a Yahvé, o Senhor Deus, toda essa oração e essa súplica, levantou-se do lugar onde estava ajoelhado. Ele ficou um bom tempo, gente, ajoelhado. É como se ele fizesse um grande discurso, mas não para os homens, para o Senhor. Então ele fez ajoelhado, voltado para o templo, para o Debir, para o santo lugar, né? E todo o povo está ali vendo o grandioso rei Salomão ajoelhado, se prostrando diante do Senhor Yahvé, o Deus de Israel. Então ele é um grande exemplo para o povo, né? E aí ele terminou a oração, se pôs de pé e abençoou em voz alta toda a congregação de Israel. Agora vamos ver o que ele diz para o povo. Bendito seja Yahvé, o Senhor, que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as suas boas promessas que transmitiu por meio de seu servo Moisés, nenhuma promessa fracassou. Então veja só, como eu estou falando sempre, quando o Senhor deu a ele sabedoria, na verdade o Senhor aumentou a sua capacidade, a capacidade tanto o desejo de estudar, como a compreensão do que é estudado, as descobertas que ele faz. Então aumentou a capacidade intelectual dele. Então a capacidade antes era assim, ele só tinha sabedoria na esfera terrena, que Davi passou para ele. Então ele tinha isso aqui de capacidade para conter sabedoria. Agora o Senhor ampliou a sua capacidade. Então agora ele tem sabedoria terrena e também das coisas espirituais, né? Então a sabedoria dele foi completa pelo Senhor. Então agora ele está dizendo aqui: bendito seja Yahvé. E ele está falando, citando os rolos, citando a Torá, citando o Pentateuco. Ele sabe tudo, decor, com certeza, tudo está constituído nele. Gente, vocês viram a gente ler aqui, né, que ele era biólogo, ele era tudo, biólogo, engenheiro, arquiteto. Que Yahvé, o Senhor Deus, caminhe conosco, como andou em nossos pais, que não nos abandone, nem nos rejeite. Fazei com que de coração nos voltemos totalmente para ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos os seus mandamentos, os seus decretos e as suas ordenanças, que ele prescreveu aos nossos antepassados. E que as palavras deste meu clamor ao Senhor tenham plena aceitação diante de Yahvé, o nosso Deus, dia e noite, a fim de que seja da sua vontade atender o pleito do seu servo e a causa de Israel, seu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então ele está dizendo aqui que ele ora, ele também ora. Assim todos os povos da terra reconhecerão que somente Yahvé, o Senhor, é Deus e que não existe nenhum outro. Quanto a vós, ó povo, quanto a vocês aí, povo, que seja todo o coração de vocês honesto diante de Yahvé, dedicado a ele, o nosso Deus, para que vocês andem de acordo com os seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então, se você observar, no falar de Moisés, sempre está o estudo. Como ele diz aqui, ó. Para que andeis de acordo com os seus ensinos, os seus decretos, obedecendo os seus mandamentos. Então tudo isso requer o quê? Requer a minha mente, né? Minha mente para procurar saber. Para obedecer eu preciso saber o que obedecer, né? Então o rei e todo Israel, unido a ele, ofereceram sacrifícios diante de Yahvé. Para o sacrifício de paz e comunhão que ofereceu ao Senhor, Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas.
Deste modo, o rei e todos os israelitas consagraram o templo a Yahvé. No mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio que ficava em frente ao templo de Yahvé, a casa do Eterno, e ali ofereceu o holocausto, que são os sacrifícios totalmente queimados, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, uma vez que o altar de bronze que estava diante de Yahvé era pequeno demais para conter todo o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Então, o que ele fez? Consagrou a parte central do pátio, porque não cabia todos os sacrifícios, não cabia tudo no altar de bronze. Gente, 120 mil ovelhas, 20 mil bois. Estamos em 1 Reis 8:64. Nesta ocasião, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos e todo Israel com ele. Houve uma grande assembleia, com multidões vindas desde Lebo-Ramate, que é a entrada de Ramate, ao norte, até o ribeiro que marca a fronteira com o Egito ao sul. Veja, todas as pessoas convergem para ali, como faz também no tempo que o Senhor Jesus esteve aqui na terra como filho do homem. Todas as nações convergem para Jerusalém, né? Salomão celebrando essa festa e vindo todo esse povo. No 8º dia, Salomão despediu o povo e enviou cada pessoa de volta ao seu altar. Todos rogaram as bênçãos de Deus sobre o rei e retornaram para suas casas, felizes e com o coração repleto de esperança por todo o bem que Yahvé fizera a seu servo Davi e por todo Israel e seu povo. Veja, o povo também abençoou ele. O povo também abençoou Yahvé. 1 Reis 9, irmãs auxiliadora. 1 Reis 9. Deus fala com Salomão de novo. Depois que Salomão finalizou a construção do templo de Yahvé, o palácio real e tudo mais que havia projetado realizar, olha, gente, Salomão é que projetou, ele que projetou. Por isso que eu tô falando, ele era biólogo, como é que fala quem estuda as plantas? Ele era biólogo, era arquiteto, era engenheiro, ele era tudo, esse homem. E Yahvé, o Senhor, apareceu outra vez a ele, como havia ocorrido em Gibeon. Ele era administrador, ele era botânico, isso mesmo, botânico. Gente, ele classificou todas as plantas. Ele fez livros sobre as plantas. A maga, a riquezinha de Jesus. A maga chegou. Então, ele classificou todas as plantas, classificou todos os animais. Pense bem, ele projetou o templo do Senhor aqui que ele fez, é um templo que ele projetou e o Senhor aprovou. Olha que fantástico! Além do palácio que ele projetou para ele, o palácio que ele projetou para sua esposa, a rainha a princesa do Egito, né, que ele casou com ela. Então aí Deus falou para Salomão. Então, gente, o que precisa ficar claro? Precisa ficar claro que o Senhor aumentou a capacidade de Salomão. Ele não fez igual o Matrix lá que eu falei, né? O Neo, que ia colocando assim o tubo direto no cérebro dele e ia fazendo download de toda a sabedoria. Não é assim, não. Ele foi um homem estudioso. Veja, ele está catalogando todas as plantas, catalogando todos os animais. Deus não baixou download na cabeça dele, não. Ele catalogou, né? Então o Senhor ampliou a sua capacidade. Então Deus falou para Salomão: eis que ouve a oração e a súplica, eis que ouvi a oração e a súplica que você me dirigiu, Salomão. Consagrei esta casa que você construiu para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. O Senhor está trazendo para ele a resposta da oração que ele fez lá na entrada do templo, né? Quanto a você, Salomão, se você proceder diante de mim como o seu pai Davi,
em honestidade e integridade de coração, se você agir de acordo com as minhas orientações e obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, então eu vou firmar para sempre o seu trono e a sua realeza sobre Israel, como prometi a Davi, o seu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, se você, Salomão, se você e os seus filhos me abandonarem, não observando os meus estatutos, as minhas normas que eu prescrevi, e desviando-se para seguir falsos deuses, falsas divindades, prestando culto de adoração a eles, o que vai acontecer? Então, erradicarei Israel da terra que lhes dei, rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei. Veja como que o Senhor chama o templo. É um edifício, é uma construção de homem. Este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Este templo hoje tão sublime, olha, o próprio Senhor falando, né? Eu achei sublime, viu, Salomão? Eu achei sublime, Salomão. O Senhor amou, né? O Senhor amou. Na verdade, não é o templo que o Senhor amou, né? O que o Senhor amou é Salomão. Esse templo hoje tão sublime será para todos os transeuntes motivo de espanto e horror, e com escárnio vão dizer: porque o Senhor agiu com tamanha severidade contra essa terra e esse templo. E foi o que aconteceu no futuro, né? E a resposta que ecoará será: porque eles abandonaram Yahvé, o seu Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito, porque se apaixonaram, olha só, é uma paixão por falsos deuses, né? Então, quer dizer, os falsos deuses seduzem e a pessoa se apaixona, vai, né? Que nem aquele desenho que aparece a pessoa apaixonada, assim, cheia de coraçãozinho, assim, apaixonada, indo atrás daquilo que o seduziu. Então aqui está dizendo, né? Se você se apaixonar, né? Apaixonar por falsos deuses e prestar homenagens, prestar culto, prestar adoração. Por esse motivo, Yahvé fez cair sobre eles todas essas desgraças. Então veja, porque se apaixonaram. Olá, Patricinha linda! Triste. Deus estava dizendo o que iria acontecer. Deus estava, na verdade, alertando ele, né? Alertando ele. Olha, igual a mãe fala para a criança, né? Você vai cair, você vai cair, você vai cair. Daqui a pouco, pá! Ai, não falei que você ia cair. É assim, né? Primeiro vem o alerta, né? O alerta. Então o Senhor está alertando, né? Mas eu achei interessante ele dizer aqui, ó, Patrícia, que é uma paixão, né? Que atrai as pessoas, né? Então esses falsos deuses, ou seja, a idolatria é o quê? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, né? Tudo aquilo a que nós damos homenagem, culto e adoração. Tudo isso é idolatria, quando não é para o Senhor. E aí, o Senhor está chamando isso de paixão. Veja que é uma sedução mesmo que acontece, né? As pessoas são seduzidas por alguma coisa. Aí se passaram 20 anos, tá? Passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu esses dois edifícios, ou seja, o templo de Yahvé e o palácio real, lembrando que para o templo foram 7 anos, né? E para o palácio foram 13 anos, então dá 20 anos. Aí o rei Salomão deu 20 cidades da Galiléia a Irão, o rei de Tiro. Por quê? Porque o rei de Tiro ajudou, né?
porquanto Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho de alta qualidade e todo o ouro puro de que ele precisou. Hirão forneceu. Esse Hirão aqui foi o mesmo que forneceu também toda a madeira de cedro do Líbano para se levantar o palácio de Davi, né? Contudo, quando Hirão veio de Tiro para supervisionar as cidades que Salomão lhe havia dado, não gostou do que viu, as terras não lhe agradaram. Então ele reclamou a Salomão: que cidades são estas que me deste, meu irmão? E deu-lhes o nome de terra lamacenta, e assim é chamada até hoje. Hirão havia doado ao rei Salomão 4.200 quilos de ouro puro. Aqui, na verdade, não é doação, e aqui ele não está dando de presente essas cidades, ele está dando como pagamento, porque quando eles conversaram, né, Hirão disse: eu vou fornecer sim tudo que você precisa e depois você veja como você pode me recompensar. Então ele deixou por conta de Salomão para recompensar ele. E aí agora Salomão tá dando essas cidades, 20 cidades, né? Uma cidade para cada ano. E aí ele não gostou. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó. Aqui em 1 Reis 5 é que fala desse acordo entre os dois reis, né? Salomão e Hirão de Tiro. E aí no verso 8, Hirão fala assim: eis que recebi sua mensagem, atenderei o seu pedido a respeito das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos vão levar do Líbano até o litoral e farei conduzi-las em jangadas. Toda a madeira veio pelo mar, né? Ali as desamarrarei e tu as receberás. Em troca, atenderás o meu desejo, provendo meu palácio e minha corte de mantimento por esse tempo, né? Assim Hirão passou a fornecer toda a madeira de cedro e pinho que Salomão desejava. E Salomão entregou a Hirão todos os anos cerca de 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar todas as famílias. Então veja, aqui é um acordo relacionado à madeira. A madeira, né? Então, quanto à madeira, o acordo foi: eu mando a madeira e você manda provisão de alimento para o meu palácio aqui, para o meu reino de Hirão, né? Então ele mandou tudo isso, 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite puro, todos os anos. Então aqui é o acordo quanto à madeira. Agora aqui, quando Davi dá essas 20 cidades, é em pagamento do ouro, é diferente, né? Hirão havia doado ao rei Salomão 4.200 quilos de ouro. Então Salomão deu essas 20 cidades e ele não gostou. Não é que ele está sendo ingrato. Tô ganhando as cidades e tô reclamando. Não, é porque não é presente, é pagamento pelo ouro, né? O rei Salomão impôs o sistema de trabalhos forçados para que se construísse o templo de Yahvé. Seu próprio palácio, o aterro do lado leste da cidade, conhecido como Milo, as muralhas de Jerusalém, bem como as cidades de Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, tinha atacado e conquistado Gezer. Incendiou toda a cidade e matou os seus moradores, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, esposa de Salomão. Então veja, o faraó conquistou Gezer e deu de presente para Salomão, por causa do... é sogro, né? Ele é sogro de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer, com o uso da mão de obra de seus trabalhadores forçados. Salomão também construiu Bet-Horon Baixa,
Baalat e Tadmor, no deserto dessa região, assim como todas as cidades armazéns e as cidades onde se abrigavam os carros de guerra e os animais condutores dos carros. Salomão construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território onde exerceu a sua majestade. Esse trabalho forçado aqui, eu acho que não é dos israelitas, viu? É dos estrangeiros. Salomão convocou para o trabalho forçado. Aqui ó, eu acabo de falar. Por que não lê? Por que tem que falar? Salomão convocou todo o trabalho forçado para esse trabalho, todos os não israelitas, os descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, os sobreviventes de guerra, os presos pelos israelitas, cujos descendentes continuaram a trabalhar como escravos até hoje. Então, são esses, né? São os cativos da guerra, né? Bom dia, irmão Rogério. Mas Salomão não impôs trabalho forçado a nenhum dos filhos de Israel. Eles eram homens de guerra. Seus capitães, os comandantes de seus carros de guerra, oficiais, escudeiros e os condutores de carros. Eram também os israelitas, chefes e supervisores das construções de Salomão, 550 oficiais responsáveis pela liderança de todos que trabalhavam nas obras. E somente depois que sua esposa, a filha do faraó, mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele deu ordens para fazer o Milo aterrar o lado leste da cidade. Então veja, primeiro a filha do faraó foi morar em Sião, né, cidade de Davi, onde estava a arca, né, da aliança. Aí agora que terminou o palácio dela, traz ela para cá, para Jerusalém. Agora Salomão tem o palácio dele e ela tem o palácio dela. Essa é a esposa oficial dele, né? Mas ele tem muitas outras esposas, que são as concubinas, né? 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocausto e sacrifício de paz e comunhão sobre o altar que erguera Yahvé e queimava incensos puros e perfumados diante do Senhor. E assim concluiu Salomão a construção do templo. O rei Salomão decidiu também investir na construção de navios. Olha isso, gente. Eu não estou falando que esse homem agora ele é engenheiro naval. Olha aqui. Decidiu investir. Olha, também é investidor, empreendedor, homem de negócios. Investir na construção de navios em Ezion-Geber, uma cidade próxima a Eilat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão, o amigo dele lá, o rei de Tiro, enviou em navios os seus marinheiros, homens experientes na arte da navegação marítima, a fim de servirem a Salomão como marinheiros. Vocês estão vendo como a sabedoria de Salomão não vem como um download do céu? Tudo vem de estudo de Salomão. A mente dele vai sendo ampliada pelos estudos. Tudo ele estudou. Então veja aqui, ó, ele decidiu investir na construção de navios, então ele aprendeu. Agora que Irão mandou daí os seus marinheiros, né, os homens experientes na arte de navegação marítima, a fim de servirem a Salomão como marinheiros. Então Salomão agora está aprendendo essa arte da navegação marítima, como falava nesse tempo. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro e depositaram tudo aos pés de Salomão. Isso são os navios que Salomão tá, por isso que é um investimento, né? Gente, que coisa maravilhosa, né? Quanta coisa a gente aprende. Por isso que ele chamou de investimento. Então ele fez todos esses navios, aí ele mandou esses navios trouxeram 14.000 quilos de ouro. Que coisa, hein? Sendo que Irão tinha trazido para ele 4.200 quilos de ouro. Isso valia 20 cidades. Imagina então 14.700 quilos de ouro. Então 4416, 428, 80 cidades. Gente do céu. Vamos ler um pouquinho mais? Vocês querem continuar um pouquinho com Salomão ou vocês querem ir lá para Atos? Saber de Paulo?
saber o que está acontecendo com Paulo e Barnabé? Vocês querem saber o que está acontecendo com o Salomão ou querem saber o que está acontecendo com Paulo e Barnabé, né, maga? Olá, irmão Carlos Sérgio, tudo bem? Olha, vocês gostam de Salomão, né? Aprender com Salomãozinho, gente. Aprender com Salomãozinho, ó. Aprender que nós precisamos estudar, minha gente querida. Por exemplo, tô me lembrando da Bia, filha da maga. A filha da maga faz medicina. Eu tava pensando nisso ontem, maga. Eu até orei por ela. Falei, como será que tá a filha da maga nas provas e tudo mais, né? Então, por exemplo, a filha da maga faz medicina. Eu acho que já tá no 3º ano já, né? Por aí. Então, ela não é mais a mesma de quando entrou pra medicina. Não é, maga? Agora, olha só, eu tenho certeza que a maga notou quanto ela mudou por causa da sua evolução da sua mente, não é, maga? Então, por quê? Porque Deus dá a capacidade, mas você precisa encher a capacidade, precisa encher. Então é como se Deus desse essa aqui é a capacidade, tá? A capacidade é um lugar pra gente encher, certo? Já fala como médica, sim, vê se ela é agora como quando ela entrou. Quando ela entrou, ai mãe, será que eu vou conseguir? Ai mãe do céu, é prova, mãe do céu. Agora ela não fala mais mãe do céu, agora ela fala, fica tranquila mãe, deixa comigo, tenho certeza. Então olha só, aqui ó, então Deus nos dá uma capacidade, certo? Ele dá capacidade, ele não desce o download do céu. Ele não desceu o download da medicina na cabeça da filha da maga. Não desceu o download. Ela tem que encher a capacidade. Então é a capacidade, vamos chamar de inteligência, mas não é inteligência, tá? Mas a capacidade mental, ele dá a capacidade e a gente tem que encher. Nós temos que encher, ó. Nós temos que encher a capacidade. Se a gente não encher, o que adianta? Só fica a capacidade. Então, o que ele fez com Salomão? Salomão tinha isso de capacidade terrena. Aí o Senhor veio e aumentou a capacidade. Então, agora ele tem muito mais para encher. Muito mais para encher, né? Estuda todas as horas, né? Aí, tá vendo? Salomão foi assim também, e ela tem prazer nisso, né, maga? Porque você vê que Salomão, ele tinha prazer, ele buscava. Então, o Senhor aumentou a capacidade, ele tem muito para encher. Ele tem uma sede, uma fome de encher essa capacidade. Nós também temos, gente, nós também temos. Mesmo que a nossa capacidade seja isso aqui, ó, nós precisamos encher, tá vazio, tem que encher, gente. Quando encher, aí o Senhor fala, vou aumentar a capacidade. Vejo que você está precisando de mais capacidade, vou aumentar. Assim como nós devemos negar o mundo e estudar as coisas de Deus. Amém, exatamente. Então vocês estão compreendendo a capacidade? Veja que Salomão, ele tinha fome e sede de encher essa capacidade. Aqui ele tinha que se meter com navios? Ele tinha que se meter com navios? Era necessário ele se meter com navios? Não! Mas acontece que a fome e a sede, né, de encher a capacidade que Deus deu, é que faz tudo isso, né? E também essa capacidade que tem que ser cheia também, como diz a maga, das coisas de Deus, senão nunca vai satisfazer. Nunca vai satisfazer. Então, meus amados, vamos ler mais um pouquinho de Salomão, então. Percebi que o amigo não ia dar mais ouro, Davi mesmo foi buscar. Salomão, né, André? Ele gostou. Irão deu 4.000 quilos de ouro. Daí ele falou assim, olha, o ouro é interessante. Vejo que Deus está me mostrando aqui que o ouro é interessante. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar. Foi e buscou 14 mil. 14 mil quilos. Né? Então, esse homem com essa capacidade, né? Vai receber a visita agora de uma rainha, né? Não dependeu do amigo, foi buscar, fez os navios, foi buscar. A rainha de Sabá tomou conhecimento da fama que Salomão havia alcançado, graças ao nome do Senhor.
e foi a Jerusalém a fim de averiguar sua sabedoria, mediante uma série de questionamentos complicados. Olha essa rainha de Sabá aqui, maga. Ela foi lá sabatinar. Ai, não sei porque fica estourando aqui a iluminação. Ela foi lá sabatinar ele. Olha bem. Ainda fez uma prova ainda, hein, maga? Tá escutando isso? A rainha de Sabá fez uma prova, né? Fez uma prova. Então não é errado querer ter mais para o bem. Claro que não. É o Senhor, né? Como diz aqui, é tudo em nome do Senhor, né? Tomar cuidado, porque se a gente começar a buscar coisas terrenas, a gente sai logo do espírito e entra no ego, né? Aí que tá o perigo, sai do novo homem e vai pro velho homem, né? Sim, discernimento das coisas de Deus. Mas olha que interessante, a rainha de Sabá, ela fez uma prova, né? Uma prova, foi lá, nunca viu Salomão. Olha que mulher sagaz, né? Que mulher sagaz. E nós vamos encontrar ela no reino, viu? Que mulher sagaz. Ela se converteu. Mulher sagaz como a serpente. E de reflexo rápido como a pomba. Que mulher maravilhosa, rainha de Sabá. Foi testar ele mesmo. É o próprio Deus que mandou ela lá, viu? É o próprio Deus. Não só para ir testar, mas também para divulgar o nome dele depois, né? Porque a fama de... Aqui tá Salomão. Aí a fama de Salomão chegou até o reino da rainha de Sabá. Então agora, quando ela voltar, ela vai ampliar a fama de Salomão do reino dela para lá. É uma fama mundial, né? Mundialmente conhecido Salomão. E aí essa abençoadinha rainha de Sabá levantou lá as questões mais como é que fala? Cabulosas. Levantou lá as questões, chamou os sábios lá do reino dela, né? Os sábios lá dos reis amigos dela. Me manda uma pergunta aí para Salomão. E ela ia pegando lá as perguntas mais capciosas, né? Aí foi lá, ó, nunca viu o homem, não sabe nem se vai ser recebida, mas tá lá já com as suas perguntas para sabatinar ele, né? Tá certa, foi preparada, né? Tá certa, foi preparada. E daí, quando ela chegou lá, chegou acompanhada de uma enorme caravana. Ela é riquíssima, maravilhosíssima, essa rainha de Sabá. Eu não sei como Salomão não casou com ela. Acho que ela não quis, viu? Acho que ela que não quis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Eu acho que ela pensou, né? Ah, você gosta de ouro, Salomão? Espera aí, eu vou te mostrar o que é ouro. Gente, que mulher é essa, né? Então chegou a fama lá de Salomão, né? Olha, gente, Salomão fez navios e saiu aí com seus navios em busca de ouro. Voltou com 14 mil quilos de ouro. Aí ela lá, né? Ah, é? Então eu vou apresentar para ele pedras preciosas. Ele gosta de ouro? Então ele vai ver o que é ouro. E vou levar também mais pedras preciosas. Então ela chegou lá com grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Então não tinha como não ser recebida, né, gente? Então ela mandou todos esses presentes e colocou diante de Salomão. E daí Salomão recebeu. Recebeu os presentes, agora vem a prova. Aí ela colocou diante de Salomão todas as perguntas que ela tinha preparado. E Salomão respondeu tranquilamente todas as questões. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse esclarecer. Mas teve, né, umas mais assim, né? Nenhuma foi tão difícil que não pudesse responder, mas teve umas que ele teve que pensar, teve que buscar lá no seu conhecimento. Constatada assim toda a sabedoria de Salomão, e observando atentamente o palácio que ele tinha erguido, né, que foi a arquitetura dele, né, o modelo do palácio, tudo isso ela está observando. Os alimentos que eram servidos à mesa, olha aqui, gente, do céu, Salomão era gastrônomo e nutricionista. Gente do céu, quem é Salomão? Eu quero conhecer Salomão lá no reino.
que é isso? Agora ele vai dar aula na mesa, Maga e Patrícia, ó, aqui o gastrólogo e nutricionista. Os alimentos que eram servidos à mesa também chamou a atenção da rainha de Sabá. Gente, que história tremenda, né? Sim, Salomão é tudo, gente, tudo ele estudou. Entenda isso. Ele era assuntos gerais, conhecimentos profundos gerais, né? E daí a rainha de Sabá tá de olho, ó, na mesa, a mesa que está sendo servida. E também o alojamento destinado aos seus oficiais. Hotelaria também. Os criados, os copeiros do rei, olha aqui, todos uniformizados, ó, moda. Não é moda, estilista, né? Estilista. Que Salomão é esse, gente? E ela tá, ó, os uniformes que foram todos também desenhados por ele. E os holocaustos também, que Salomão realizava no templo de Yahvé, ó, Salomão sacerdote. Então a visitante ficou maravilhada. Não tem como. Salomão é bom em tudo. E ela observou assim, eu acho que ela como mulher, né, teve esse olho para observar os uniformes, né, Maga? Então ela tá olhando os uniformes, gente. Foi ele que desenhou também. Que coisa tremenda, gente. É onde se pensar, Salomão estudou. E daí agora ela vai dizer uma coisa, né, Lady Jane? Agora ela vai dizer uma coisa para Salomão, a rainha de Sabá. Gente, que rainha é essa? Maravilhosa. Aí a rainha de Sabá diz assim para Salomão: olha, Salomão, de fato, tudo quanto que eu escutava a respeito de você lá no meu país, a respeito das grandiosas realizações que você fazia e de tua notável sabedoria, Salomão, eu tô para te dizer que é verdade, viu? Tô de queixo caído, Salomão. Olha que não me impressiono com... Não, é difícil me impressionar, viu, Salomão? Mas você me impressionou. Perguntou por que as roupas dos servos eram de fios de ouro. Não sei se era de fio de ouro. Não sei se era de fio de ouro, mas chamou a atenção dela, né? As roupas, que foram também desenhadas por ele, né? Ele estudou em que escola de moda? Ele estudou o que ele conhecia, o que tinha, né, no mundo na época e fez melhor, entendeu? Ele estudou o que tinha e fez melhor, como se fosse, vamos dizer assim, como o próprio palácio, né, que ele construiu. Ele estudou o que tinha na época e fez melhor. Por quê? Porque Deus aumentou a sua capacidade. O que eu estou dizendo é que Deus não baixou download na cabeça dele. Tudo ele estudou. Como fala ali, né? Quando ele catalogou toda a botânica, né? Botânica, agora esqueci o outro nome. A biologia e botânica, ele que catalogou tudo. Então ele estudou o que tinha na época e fez melhor, ampliou, né? Pensei que a sabedoria dele tinha vindo de Deus. Como eu estou dizendo, né, Lady Jane? A sabedoria é uma capacidade e você tem que encher essa capacidade. Como o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio e aprendeu a obedecer e foi obediente até morte de cruz. Então isso foi incluído na sua capacidade, né, de obediência. O próprio Senhor Jesus veio à terra e aprendeu a obedecer. Deus não fez download de obediência na cabeça do Senhor Jesus, não. O Senhor Jesus aprendeu a obedecer. Então a mesma coisa com Salomão. Salomão foi adquirindo segundo a sua capacidade. A capacidade dele era maior do que todas as pessoas, né? Ele escreveu sobre tudo, ele foi filósofo, né? Ele foi filósofo,
ele escreveu Provérbios, ele foi poeta, escreveu cantares, olha gente, tudo, realmente, tudo, né? Então aí a rainha de Sabá, né? Sim, José, ele era autodidata, podemos dizer, né? Autodidata. Então, de tudo que tinha, ele conhecia tudo que tinha e melhorava, né? Agora a Lady Jane não, tá dizendo que Deus deu tudo pronto na cabeça dele. Se Deus deu tudo pronto na cabeça dele, por que ele não fez o avião? Por que ele não fez o avião, Lady Jane? Por que ele não criou o avião naquele tempo? Por que ele não criou o celular naquele tempo, Lady Jane? Por quê? Por quê? Deus não fez download na cabeça dele? Por que ele não criou o avião naquele tempo? Não é verdade? Deus não fez o download na cabeça dele? Oh, Senhor Jesus, meu Deus do céu. Então vamos continuar, né? Então agora a rainha de Sabá está dizendo para Salomão, né? Salomão, vejo que tudo o que disseram a seu respeito é verdade. Que tremendo, né? Então ela declarou ao rei: contudo, eu pessoalmente não acreditava no que estavam falando. Olha a rainha de Sabá, é sincera, né? Sabá sincera. Eu não acreditava não, viu, Salomão? Eu não acreditava não. Eu pessoalmente não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Então ela foi lá para conferir, né? Ela foi lá para conferir. E, portanto, posso afirmar que não me comunicaram nem a metade da realidade. Tu ultrapassas em muito o que me transmitiram, tanto em sabedoria como em riqueza também. E também a riqueza, né, gente? Observe que Deus, não foi Deus que deu para ele que adquiriu. Vocês estão conseguindo compreender? Então Deus deu a ele capacidade, Deus não deu para ele tudo pronto. Deus deu capacidade, não é verdade? Então tanto a riqueza ele foi adquirindo, como o ouro aqui que ele foi buscar, né? Tá certo que muitas coisas ele ganhou de presentes, né? Como a rainha de Sabá tá levando para ele muitos presentes, né? Mas são coisas que podemos dizer que ele está adquirindo, não é Deus que está mandando levar para ele. Como quando foi, por exemplo, a construção do tabernáculo no deserto, ou quando foi a saída de Israel do Egito, então Deus fez os egípcios darem todo o ouro para os israelitas, todo ouro não, darem ouro para os israelitas levarem, um tipo de rescisão, né, pelo trabalho de 400 anos lá no Egito. Agora aqui para Salomão não, veja que tudo ele conquista, né? Aí a rainha de Sabá agora tá falando assim, ó: posso afirmar que não me comunicaram nem a metade da realidade. Tu ultrapassas em muito o que me transmitiram, tanto em sabedoria como em riqueza. Mas ela levou de volta mais do que ela deu. É verdade, Carlos Sérgio? Felizes as tuas mulheres, felizes estes teus servos, que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria. Olha, aprendem com você, Salomão. Aprendem com você, né? E aqui veja que ele já tem mulheres, né? Mulheres, não é só a filha do faraó. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor leal e eterno do Senhor para com Israel, ele te elevou à majestade e te fez rei para estabelecer a justiça e tudo o que é verdadeiro. Aqui ela já está convertida a Yahvé, né? Aqui ela já se tornou uma israelita convertida, uma estrangeira convertida. Não é verdade? Olha o que ela fala aqui, ela está dando glórias a Yahvé, o rei de Israel. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Jamais se viu chegar em Israel tamanho carregamento de especiarias quanto que a rainha de Sabá trouxe e ofereceu ao rei Salomão. Essas especiarias aqui são para gastronomia, né? As especiarias que não tinha
as especiarias que os navios mercantes levavam para vender, né? A frota de Irão, que trazia ouro de Ofir, também trouxe dali madeira nobre de sândalo em grande quantidade e pedras preciosas. A frota de Irão, a frota de navios, né? Trazendo. O rei usou este carregamento de sândalo para produzir balaústres para o templo, como também harpas e alaúdes para os cantores. Até o dia de hoje, nunca mais foi trazida nem vista madeira de sândalo como aquela. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela desejou levar para a sua terra. Tudo quanto ela pediu ao rei, ela ganhou. Olha, maga, a rainha de Sabá, ela pediu as coisas que ela queria. Que mulher, né? Eu admiro a rainha de Sabá, viu? Admiro muito, né, maguinha? Ela foi pedindo, ó. Tudo que ela viu, ela pediu. E ele deu, pode levar, pode levar. Além do que lhe dera por sua generosidade real. Então, quer dizer, além do que ele queria dar para ela de presente, ele deu para ela tudo que ela pediu. E assim ela retornou satisfeita para o seu país com os seus servos. Ai, que bênção, né? A rainha de Sabá, ela se converteu, né? Nós vamos ver lá no futuro, conforme nós formos lendo, nós vamos ouvir falar mais da rainha de Sabá, né? Que rainha maravilhosa essa, que mulher maravilhosa, né? Veja que ela, na cultura dela, né? Ela pode ser rainha, parece que ela é soberana, né? Não deve ter pedido pouco, não, imagina, né, Leile? Ela saiu de lá, ela pensou assim, né? Eu não vou perder o frete, não. Eu vou levando esse carregamento aqui para Salomão, mas não vou perder o frete, não vou voltar vazia, não. Vou voltar com as mesmas carruagens que levaram, eu vou trazer cheia para cá, viu? Trazer tudo de volta cheia para cá, meu povo. Me aguarde aqui, meu povo. Parece que ela era soberana, né, no povo dela, não parece? Um livro para todos. Um livro para todos não presta. O que isso quer dizer, Matheus Ferreira? Não entendi. 50k! Vamos para 50k, então? Tem as meninas que são as cuidadoras dos corações. Os corações trazem as pessoas para cá, né? Muito obrigada pelos corações, viu, amados? Bom, então concluímos aqui com a rainha de Sabá. Assim como o Senhor disse, a rainha de Sabá foi embora satisfeita. Nós também vamos embora satisfeitos da história de hoje, de Salomão, né? Amanhã a gente continua. Amanhã o Senhor vai falar sobre as riquezas que Salomão conquistou. Mas deu para compreender, né, gente, que é uma capacidade, né? Uma capacidade que o Senhor deu. Então nós chegamos em Atos e nós estamos em Atos 15:6, o concílio de Jerusalém. Que concílio é esse de Jerusalém? Eu acho que ela era empoderada e gostaria de saber mais e mais, assim como Salomão. Verdade, ela é um tipo de Salomoa, né? Lá em Sabá. É um tipo de Salomoa. Veja como ela foi atraída, né? Porque a sabedoria quer mais, né? Encher capacidade, como eu tô falando, né? Bom, então, nós estamos em Atos 15:6, o concílio de Jerusalém. Por que vai ter esse concílio? Salomoazinha. Acho que é Salomoazinha, né? Ou quando tiver minha netinha, eu vou falar pro meu filho, se for menina, põe o nome Salomoa. Porque não fala o nome da rainha de Sabá, né? Gente, qual é o nome da rainha de Sabá? Sabá é o reino dela, né? Rainha de Sabá. Qual que é o nome dela? Rainha de Sabá. Que mulher é essa, gente? Tremendo. O Senhor queria ela, né? Vocês observaram? O Senhor Yahvé queria ela. Ele é que atraiu ela. Usou Salomão de isca e atraiu ela, né? Para a armadilha de Deus. Aí ela caiu na armadilha de Deus, se converteu, voltou para lá convertida.
E agora ela divulga, né, a Yahvé. Louvado seja o nome do Senhor, é maravilhoso, né? Então esse concílio aqui de Jerusalém, por que ele acontece? Por que vai acontecer esse concílio? O que é esse concílio? Esse concílio é uma reunião para discutir um assunto importante. Então, Paulo e Barnabé, eles estavam pregando o evangelho, eles estavam voltando nas cidades onde eles já tinham levantado igreja. Então eles estavam passando de novo por Listra, Icônio, Antioquia e por aí vai. E daí uns abençoados judeus convertidos ao cristianismo vêm dar palpite no trabalho de Paulo e Barnabé. Eles vêm dar palpite, não fazem, mas vêm criticar, entendeu? Aí eles apareceram lá para criticar, certo? Quando eles apareceram nessas cidades, Listra, Icônio, Antioquia, né, que eles estavam levantando, eles estavam já voltando, eles já tinham estabelecido presbíteros nas igrejas que eles tinham levantado, eles voltaram estabelecendo presbíteros, né, para a organização, a administração, né, de todas as coisas relacionadas à igreja. A igreja não tem um prédio, a igreja não é um prédio, a igreja são irmãos que se reúnem na casa de um, na casa de outro, né, não há prédios, igrejas, né, é o ajuntamento de irmãos que se reúnem, né, nos mais variados lugares. Então, esses abençoados desses judeus, o Senhor permite, gente, esse tipo de coisa, né, que é pra gente crescer, né. Então aí o que aconteceu? Vieram esses abençoados dar palpite no que estava sendo feito lá. Lembrando que esse levantamento de presbíteros também, Paulo e Barnabé estão seguindo o modelo da sinagoga. Porque eles não sabem ainda, né? Não tem muito discernimento ainda de como o Senhor quer que a igreja seja algo orgânico, algo que flui, né? Então eles não compreendem ainda, e eles estão vendo a necessidade de se levantar presbíteros como tem nas sinagogas, administradores. É por causa da transição do judaísmo para o cristianismo, né? E aí vem esses abençoados aí, judeus. Aqui na Bíblia, em 15:1 diz: alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos. Vieram ensinar os que Paulo e Barnabé já tinham convertido, estavam discipulando. Paulo e Barnabé estavam discipulando. E eles vieram chafurdar ali, trazer o palpite deles. Por que não foram fazer obra onde não tem ninguém fazendo? Por que não foi fazer onde não tem ninguém fazendo? Não, vamos lá perturbar, saber se tá do nosso gosto, como estão fazendo lá, né? Então aí eles chegaram lá e começaram a dizer para os discípulos de Paulo e Barnabé nas igrejas levantadas, nas cidades por onde eles já passaram, falando o quê? Falando que eles tinham que ser circuncidados e que eles tinham que obedecer toda a lei de Moisés, a Torá. Então veja o que eles querem. Eles querem que primeiro os homens, porque aqui são pagãos, né? Pagãos. Paulo e Barnabé já chegou nos pagãos, como a gente viu quando eles chegaram lá na cidade de Listra, e lá eles eram tão pagãos que eles cultuavam os deuses da mitologia grega, da mitologia romana, né? Chamaram Paulo de Hermes, chamaram Barnabé de Zeus, queriam até sacrificar para eles, porque eles fizeram o paralítico andar, né? Então é completamente pagão a região, as cidades por onde eles estão andando. E aí esses judeus, eles não aceitam que uma pessoa pagã possa se converter direto ao Senhor Jesus, tem que passar pelo judaísmo. Tá tudo muito confuso ainda, né? E daí a mente humana vem atrapalhar a obra do Senhor. Aí eles chegam lá e falam: não é assim não, tem que se circuncidar, né? Tem que cortar o pipi, né? Não inteiro, né? Tem que cortar o pipi. Imagine, gente do céu, que terror isso, que terror. Tem que se circuncidar, tem que seguir toda a lei de Moisés para depois ser do Senhor Jesus. E aí levantou uma discussão, uma brigaçada. Imagine se Paulo não brigava, né, com esse povo. Barnabé já é mais quietinho, né? Barnabé é o moderador da live, E Paulo tá lá discutindo. Virou um embate isso aí entre Paulo, Barnabé e esses irmãos, né?
judeus convertidos ao cristianismo, virou uma bagunça. E daí o que eles decidiram? Negócio seguinte, esses homens, né, falaram assim, no 5, entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se e disseram: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Então, diante disso, os apóstolos e os presbíteros das igrejas, esses presbíteros são os que Paulo levantou para organizar a igreja, né, em cada cidade, se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra, então eles foram lá para Jerusalém, tá? Paulo e Barnabé tiveram que ir lá para Jerusalém para saber nesse concílio o que ia ser decidido. Quem estava certo? Então, depois de um grande debate, eles levaram os presbíteros também, vocês viram? Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, daí Pedro vai falar. Pedro, ele sempre toma a palavra, né? Aí Pedro diz assim: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que por meu intermédio vocês ouvissem os gentios, para que meu intermédio os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Por que ele está falando por meu intermédio? Porque ele foi chamado para pregar para Cornélio, né? Discipular Cornélio. Cornélio era romano, um centurião romano, ele convertido ao judaísmo, só que ele não quis, Cornélio se negou a ser batizado no judaísmo e se negou também a ser circuncidado, Cornélio. Então ele não era considerado um judeu, mas ele praticava tudo o que ele aprendia no judaísmo, né? 50k! Aí agora Pedro está falando isso. Vocês sabem que Deus me levantou para ir aos gentios. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício dos gentios, concedendo aos gentios, que somos nós, tá, gente? Somos nós, os gentios, concedendo aos gentios o Espírito Santo, da mesma forma como deu para nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós. Não importa se é gentio ou se é judeu, recebeu o Espírito Santo, faz parte da igreja. Foi trazido para dentro do corpo de Cristo, né? Purificando o coração deles pela fé. Porque pela fé? Fé é conhecer o Senhor Jesus. Conhecer o Senhor Jesus é fé. Então, tudo isso foi possível pela fé das pessoas. O que é essa fé? É ficar falando, eu acredito. Não, é conhecer o Senhor Jesus. Por isso que precisa ser discipulado. Por isso que o Senhor disse, ide fazei discípulos. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? Que é o quê? A Torá, a lei. Não conseguimos cumprir a lei, né? Não conseguimos, na força do nosso braço, cumprir a lei. Deus mandou a lei para mostrar para o homem que ele não é capaz, ele precisa de Deus, né? Então aí ele diz, de modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, não pela lei. Exatamente do mesmo modo que os gentios também são. Então os gentios, eles são trazidos para dentro do corpo de Cristo pela graça e não pela lei. Então Pedro aqui, Pedro está trazendo essa palavra de sabedoria, né? Graças ao Senhor, trazendo essa palavra de sabedoria e dizendo, eu fui chamado para os gentios. No entanto, ele não conseguiu sair da tradição também, né? Da tradição do judaísmo, né? Não conseguiu matar os animais que desceram no lençol, matar e comer, não conseguiu. Por isso o Senhor levantou Paulo, né? Por isso que Paulo está tendo toda essa experiência com os gentios. Amados, então amanhã nós vamos continuar. Amanhã nós vamos continuar, certo? Com esse concílio aqui, que ainda Tiago vai falar.
até que vai chegar numa decisão, né? Graças ao Senhor pela palavra, né? Então, amados, vamos concluir, porque já estou vendo que tenho que ir lá fazer o meu servicinho, né? A rainha de Sabá vai ter que ir lá sabatinar Salomão, que eu tô vendo que Salomão já tá querendo sair para trabalhar. Vou ter que ir lá sabatinar ele antes dele ir trabalhar. Vou ter que ir lá fazer ele atender os meus pedidos. Quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, quero aquele outro. Então eu não posso perder Salomão. Salomão, tô vendo a movimentação aqui em casa de Salomão. Então a rainha de Sabá vai lá. Eu não sou a filha do faraó, não. Eu sou a rainha de Sabá. E vocês? Né, Maga? Amados, muito obrigada por vocês estarem aqui. Maga, fico muito feliz por você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Amadinhos do Senhor Jesus, de onde vocês são, digam de onde vocês são. É a primeira vez que vocês estão aqui. Lembrem-se de seguir essa conta, tá? Vão ali onde está escrito Idelma, clica e segue a conta. Porque se você não seguir, você não vai ser avisado quando a gente estiver lendo a Bíblia para você estar aqui com a gente, né? Eu quero saber de onde vocês são. Deus abençoe todos. Hoje amanheci gripada, Maria Doni. Juazeiro, Bahia, Auxiliadora, que bênção. A Jânia de Recife, Pernambuco, que lindo. A Zetinha tá falando Cachoeira do Campo. Onde fica Cachoeira do Campo, Sil? Santarém, Pará. Já estive em Santarém, que lindo. Estou aqui, Iguabe Grande, Rio de Janeiro. Que maravilha, Itaúna, Minas Gerais, Teixeira de Freitas, Bahia, Minas Gerais, Mossoró, Rio Grande do Norte. Que maravilha. As lives vão para o YouTube, mas no YouTube as lives estão atrasadas, porque elas são programadas para entrar uma por dia. E aqui no TikTok a gente está adiantado. No TikTok nós estamos adiantados. Nós já estamos lá no dia 12 de junho já, aqui no TikTok. Eugênio e Rubervânia, de Campina Grande, Paraíba, Guarulhos, distrito da cidade de Ouro Preto. Que lindo, gente, como vocês são lindos. Paragominas, que maravilhoso. Amados, percebam que não há ninguém do Rio Grande do Sul conosco nas lives, né? Os irmãos do Rio Grande do Sul estavam sempre conosco nas lives, né? Salto de Pirapora, Murilo, eu tenho chácara aí em Salto de Pirapora. Sinop, Mato Grosso, Atibaia, São Paulo. Então, oremos pelos irmãos do Rio Grande do Sul, pelo povo do Rio Grande do Sul. Amém? Que o nosso Senhor Jesus restabeleça as coisas no Rio Grande do Sul, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, né, do Rio Grande do Sul, do Brasil, da humanidade. Também precisamos orar por questão das guerras, que o Senhor abrevie todo esse tempo, que o Senhor venha logo. Para isso nós precisamos, né, encher a nossa capacidade para pregar o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós trazemos o Senhor mais rápido, não é? Para que todo esse sofrimento cesse e nós estejamos logo no reino. Amém, amados? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Passaram por aqui 6.600 pessoas e só 6 novos seguidores. Precisam seguir a conta para a gente estar junto lendo a Bíblia. Fiquem bem. Jesus é o nosso amado Senhor e até a próxima, se o Senhor Jesus achar que seja útil. Maga, beijo para você. Beijo para tutti mundi. Glória a Deus. Até a próxima. Obrigada à equipe que cuidou de tudo. Vocês são maravilhosas. Amo muito vocês. Tchau, gente.